Olá, meu querido, tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, obrigado a você que está conosco, você que nos acompanha. Estamos iniciando mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é estudo da Palavra de Deus. Sempre estamos aqui procurando estudar a Palavra de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, entendendo e procurando a Palavra de Deus. Olha só, e hoje vamos continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho para fazer esse programa comigo, mais uma vez, ele, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém, pastor Zé Carlos, eu é quem agradeço, mais uma vez estamos juntos, que a graça de Deus seja contigo, abra o teu coração, chame aí os familiares e vamos estar nessa horinha falando daquilo que realmente o Senhor quer tratar conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. O programa Palavra Rema que passa na Rádio 106, na TVB de Itajaí e na TVB de Joinville. E falando em Joinville, hoje está comigo ele, Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, que é pastor do Santuário da Família em Joinville. Está aqui conosco e vai estar fazendo o programa neste dia tão especial. Pastor Cláudio, que Deus abençoe. Amém, pastor. Que a bênção de Deus seja extensiva, a todos nós, a nossa casa, a você que está nos recebendo. Quero já de antemão falar da honra, do privilégio. É a minha primeira participação em toda essa caminhada do programa Palavra Rema. Muitas vezes desejei estar, mas hoje permitiu o Senhor estarmos juntos. Amém. Então vamos estar falando aí. Hoje nós vamos falar assunto de primeira. Estamos estudando do livro de Pedro, né? Vemos em uma sequência de Pedro. Hoje é Pedro, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 1 Pedro 3 e 1. Então, como eu sempre digo, querido, pegue caneta, papel, vamos estudar a palavra de Deus. Então, esperar que você pegue a sua caneta, seu papel, pegue a Bíblia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um intervalo. É o tempo de você pegar caneta, papel e nós voltamos já. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, queridos, vamos estudar então o livro de Pedro. Pedro, capítulo 3 e o verso 1, pastor César. Glória a Deus. A palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, diz exatamente assim, pastor Zé Carlos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Olha só, Pedro vem tratando o assunto, e nós vamos tratar um assunto bem polêmico hoje. Vamos falar da sujeição das mulheres. E tem alguns, geralmente os tradicionais, não aceitam, não reconhecem o ministério de mulheres na igreja, acho que não pode ser falado, muitas igrejas ainda têm isso, se baseia em algumas partes em Paulo, e até pego esse livro de Pedro aqui. Olha só, Pedro diz semelhante, vós mulheres, sejam sujeitas a vossos próprios maridos. Pedro trata agora das mulheres cristãs que têm um marido não convertido, dizendo para agradá-lo, para o Senhor, a esposa deve estar sujeita até o ponto de que Deus não viola a Escritura, que não viola a Escritura de Deus, ela deve estar sujeita até que não viola a Escritura. A palavra de Deus deve ser obedecida, em primeiro lugar, sem falta. Olha só, para que também alguns, aí o versículo continua, para que também alguns não obedeçam a palavra, os maridos não convertidos, não obedeçam, ouvem a palavra de Deus, sejam ganhos pela palavra, não sejam ganhos sem palavra, pelo comportamento, quer dizer, o estilo de vida, ele está falando aqui das mulheres, né? E de suas mulheres, comportamento apropriado. Quer dizer, olha só, querido, então nós vamos tratar assunto que ele vem falando, Paulo vem falando que após tratar de mais ampla reflexões sociais, política, se você for ver o livro de Pedro, capítulo 2, nós já estudamos, viu, o pastor Cláudio está entrando no capítulo 3, nós damos Pedro, a carta de Pedro, é muito interessante você entender isso, ela foi escrita para a igreja. As epístolas de Pedro escreveu para a igreja, tanto a igreja da época judaica e igreja gentílica.
Pedro, depois que ele teve um problema com Paulo em Gálatas, e ele veio para Jerusalém, saiu de Gálatas, vindo de Jerusalém, naquela época, nós estamos falando agora que você pega um avião, é fácil vir da Galácia até Israel, naquela época vinha de barco, remo, vela, demorava dias, né, semanas para chegar em Jerusalém. Ele, quando chegou em Jerusalém, ele mudou o pensamento dele. E já em Jerusalém você vai vendo que ele já foi mais a favor de Paulo, na igreja gentílica, porque eles tinham uma dificuldade, eles traziam a tradição da lei e tiveram dificuldade de entender a graça que sobressaía sobre a lei. Então, Pedro vem tratando, primeira coisa que você tem que entender, eu sempre digo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, pastor Cláudio e pastor César, ela tem a obrigação de conhecer a lei do reino. Isso é princípio, né? Esse é o princípio. Eu sempre cito aqui, vou citar mais uma vez, que quando você vai para Israel, você pousa na Europa. Geralmente você faz a baldeação na Europa. Alguns demoram 10 horas, então entram no país, mas outros são... Eu quando eu fui a última vez, eu fui para o Egito, eu fiz baldeação na Itália. E era 3 horas só de diferença. Então não começava você a fazer a imigração no país e você entrar e fazer de novo, porque você já teria que embarcar. Então, e o embarque tem que ser 2 horas antes, o internacional é 2 horas antes. Então não dá, você fica ali no aeroporto. Mas se você for para a Inglaterra, você ficar ali no aeroporto e você não fez a imigração, oficialmente você não entrou naquele país. Mas qualquer delito ou qualquer crime que você cometer, você vai ser julgado pela lei inglesa. Não, mas eu não entrei no país, eu sou brasileiro. Não, mas você está ali naquele país, você vai ser julgado pela lei inglesa, quer dizer, a lei do reino. E nós temos que entender que a igreja é julgada pela lei do reino. Então, a lei do reino, o que é a lei do reino? É você conhecer a palavra. E muitas pessoas, nós temos um programa, Palavra Rema, que nós ficamos aqui o quê? Meia hora, falando da palavra de Deus. E muitas pessoas não têm tempo. Não se tem tempo para ouvir a palavra de Deus, ele não tem tempo. E não entende a palavra. E aí sai falando coisas que não são da lei, fica inventando lei. Fica inventando coisas, quer dizer, nós não podemos inventar, nós temos que andar na essência da palavra. Então Pedro escreveu a carta, eu sempre digo, a carta de Romanos, a carta de Coríntios, a carta de Gálatas, a carta de Efésios, a carta de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, são escritos para as igrejas. Já a carta de Timóteo, a carta de Filemão, a carta de Tito, são escritos às pessoas. Escreveu a Tito. Quer dizer, não serve para a igreja? Serve, mas é mais um tratamento pastoral, para você entender. Então nós temos que conhecer as epístolas de Tiago, Pedro, João, são escritas para a igreja em geral, como a de Judas, é escrito para a igreja em geral. Então, querido, nós temos que estudar essas cartas, entendemos essas cartas, que são as doutrinas para a igreja. Nós queremos fazer parte do reino e às vezes não entendemos o reino. Você que é pastor, você que quer ir assumir o ministério, o que você deve estudar? Estude a carta de Timóteo, estude a carta de Tito. A carta de Timóteo é fantástica, é o conselho de um velho pastor a um novo pastor. Não estou dizendo novo de idade, mas Paulo já estava pronto a sair do ministério, ele começou a explicar para Timóteo assuntos pastorais, porque Timóteo pastoreava a igreja de Efésios, a igreja que depois foi pastoreada por João. Já Tito pastoreava a igreja de Creta. Creta, para você entender, a palavra cretino são os habitantes de Creta. Quando você foi cretino, os habitantes de Creta. Era um pessoal que tinha uma dificuldade muito grande com a moral. Mas Tito foi pastorear aquela igreja e deu jeito naquela igreja. Aquela igreja foi uma igreja que você vê Paulo elogiando aquela igreja. Então o pastor Tito foi ser pastor da igreja de Creta. Uma igreja onde tinha problemas, porque a igreja tinha problemas. A igreja de Éfeso é uma igreja que teve sérios problemas. Depois que Timóteo deixou de ser pastor daquela igreja, quem foi pastor? Foi João. Dali ele saiu para Pátimos. Então nós temos que ver como é que está e entender a doutrina da igreja, porque a doutrina é a Bíblia, querido. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que vive Bíblia. Então Pedro vem tratando nos livros anteriores, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, ele vem tratando sobre assuntos políticos, ele também vem tratando relações mais estreitas entre trabalho e comunidade, ele vem tratando o caráter da igreja. Por que precisa hoje, pastor Cláudio, o que precisa hoje? É a igreja ser tratada no seu caráter. Na verdade, eu creio que esse é o grande desafio do evangelho de hoje, né? Conseguir um evangelho que confronta, porque você só trata o caráter de uma pessoa quando ela é confrontada. Mas não é agradável. Não é agradável. Quer dizer, fica com medo de perder. Mas aí vem a igreja e fica uma igreja doente. A igreja, por quê? Porque não foi tratado o seu caráter. E nós precisamos tratar o caráter cristão. Porque muitas hoje, Cláudio e pastor César, o que acontece? Você vem para Jesus porque ele pode te dar. Né? O que Deus vai fazer por mim? Você vem, que ele vai solucionar o seu problema financeiro. O que Deus vai fazer para mim? Não se prega mais um Jesus que vai transformar a tua vida, vai mudar a tua vida. Você vem que a tua vida vai ser transformada. Mas o que Deus vai me dar? Ele já está no começo. A melhor parte ele dá na arrancada. Que a salvação é a vida eterna.
Quando você aceita a melhor parte, ele já dá. Claro que ele vai cuidar da tua vida, vai cuidar de detalhes, porque ele cuida de detalhes. Mas nós não podemos ver, nós não viemos por causa das coisas. E é interessante, pastor, porque no processo da conversão, nós precisamos entender que há a regeneração. E essa questão da regeneração, ela trata intrinsecamente no caráter. Exatamente no caráter, formando o caráter. Porque as pessoas, elas vêm de princípios, elas vêm, na verdade, de conceitos completamente equivocados. Não é? E aí o que acontece? A maioria das pessoas acham, bom, eu saí desta religião, vamos colocar assim, estou entrando nessa. Eu saio da religião X para Y. Só que em Cristo Jesus há o quê? Há uma morte, há um novo nascimento. E esse novo nascimento é exatamente isso, é ele tratando o caráter, a natureza. Não é? E isso é algo que só pelo Espírito Santo pode acontecer. E como o senhor mesmo colocou, isso não é agradável. Por quê? Porque tem que haver quebrantamento, tem que haver renúncia, tem que haver cruz, e isso dói. Então é muito complicado você tratar nos dias de hoje, onde há um conforto. Fala-se de um evangelho, entre aspas, esse gospel, esse evangelho, onde há um conforto. Eu venho para Jesus porque Jesus é um Santo Antônio casamenteiro, eu venho para Jesus porque eu vou enriquecer, eu venho para Jesus porque, entendeu? Então, buscando o que não é primário. O que é primário é a transformação, é o novo nascimento, é agora o caráter de Cristo, é a formação do novo homem até a estatura de varão perfeito. Isso é muito complexo. Entender, e nós temos que entender que, às vezes, o que acontece? Não é agradável. Eu vou lá no pastor César, eu vou lá no pastor Cláudio. Se não falar o que quer ouvir, eu vou lá no pastor Zé Carlos, porque ele fala o que eu quero ouvir. Quer dizer, as pessoas não estão atrás. E Jesus não veio fazer a nossa vontade. E hoje parece que Jesus veio fazer, parece que o Senhor é servo e nós somos o Senhor. Que Jesus veio fazer a nossa vontade. Jesus não veio fazer a nossa vontade, Deus veio fazer a vontade dele na nossa vida. É um pouquinho diferente. Mas se não falar o que eu quero, eu não fico mais aqui. Exatamente. Porque na esquina o cara fala o que eu quero, depois diz o que eu quero ouvir. Não importa que esse falar o que eu quero está me conduzindo ao engano e, consecutivamente, ao inferno. Na verdade, essa conversa que agrada geralmente nos conduz para longe de Deus. Exatamente, porque ela não, é o que você falou, ela não vem trazer confronto. E nós precisamos entender que todo o trabalhar de Cristo, ele nos leva a um Getsemane. Sim. Um lugar onde tem que haver entrega, onde tem que haver realmente ali uma luta, não é? Entre a sua vontade e a vontade de Deus. Não, é entender que o Evangelho é renúncia. Jesus disse, e é claro, o Evangelho é claro, nós complicamos o Evangelho é claro. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, negue os seus desejos, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negar o seu eu. E toma a sua cruz e siga-me. Essa é a base do Evangelho. É o negar a minha vontade, negar o meu eu. Mas parece que não, que Jesus veio fazer a nossa vontade, o nosso eu. Pastor Ricardo, é tão tremendo o que o senhor está falando. O Espírito Santo ele é maravilhoso. O senhor veja bem, Jesus estava diante de Nicodemos, e Nicodemos chega e faz ali um comentário com relação, que é bom mestre e tal, né? E Jesus olha para ele, aquele um homem que ele é um homem ilibado, irrepreensível, ele não era qualquer um. Era um príncipe em Israel, e Jesus faz uma colocação. Se não nascer de novo, não pode nem vir, quanto mais entrar. Então, nós estamos falando de um homem que era praticamente irrepreensível. Não, a consequência de nascer, que você está falando, existe uma consequência muito grave. Para o novo nascer, o velho tem que morrer. Exatamente. Quer dizer, é o processo. Então, não é que é o novo nascer, o velho morre. E muitas vezes nós não queremos deixar a velha criatura morrer. Meu Deus. Os velhos costumam morrer, ou as velhas tradições mundanas morrer. Nós viemos do mundo e trazemos aquilo. A Bíblia diz, o velho é reflexo novo. A Bíblia diz que o povo de Deus, quando Deus chamou o seu povo e tomou para si, ele era escravo, o pai era escravo, a mãe era escravo, o tio era escravo, o avô era escravo, o bisavô era escravo, todo mundo era escravo. E ele não ouvia as bênçãos de Deus, porque ele tinha a mente de escravo. E nós somos escravos, às vezes, do mundo, e não ouvimos a Deus porque nós não deixamos mudar a nossa mente. Nós temos a mente de escravo, pensamos como escravo, agimos como escravo, ainda queremos viver como escravo. O povo estava liberto e queria viver como escravo. E você vai vendo que a Bíblia, você vai ler, poxa, que povo ruim. Hoje, muitas vezes, a igreja que vive do século I faz pior do que aquele povo. Exatamente. Está sempre reclamando, sempre. Deus disse, esse povo é um povo ingrato. Esse povo eu não quero mais. Ele chegou para Moisés, o teu povo. Mas esse meu povo não, o teu povo. Quer dizer, ficou ali por quê? Porque ele disse, o povo é ingrato, o povo comia maná, chamou que comida miserável que nós comemos. E ele reclamava de tudo que Deus fazia, ele reclamava. Como o senhor falou, né, com bastante propriedade, um milagre que durou 40 anos. Não é?
milagre, só o maná foram 40 anos de um único milagre. Né? Olha só, nós estamos chegando, vamos ao intervalo e nós vamos continuar falando sobre isso, hein? Hoje nós queremos estudar e como é um assunto polêmico, nós vamos ficando aí, vamos estudando e vamos conversando da palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, nós estamos lendo em Pedro, capítulo 3 e o versículo 1. Quer dizer, nós já falamos, Pedro vai tratando nos 2 versículos anteriores, e ele vem tratando de moral, de caráter da igreja. E no versículo 3, Pedro chega ao círculo mais íntimo do relacionamento conjugal. Quer dizer, ele escalva do meio desta série de exortações o termo supremo, exemplo, Cristo, padrão da conduta para todo cristão, especialmente que os que mais sofrem. De fato, o fundamento para a ética cristã não é uma série de regras serem cumpridas, mas uns segmentos de Jesus, pautando o seu exemplo, sua conduta. A família está no centro, no palco da história desse tema que Pedro vem tratando aqui em Pedro capítulo 3 e versículo 1. O importante da sociedade é conhecida pela expressão de família. O problema da sociedade, por isso, após abortar a relação entre súditos e reis, que ele trata anteriormente, entre servo e senhor, que Pedro já tratou, Pedro agora trata a relação marido e mulher. Essa relação de casamento. Pedro vai começar a tratar isso. Um relacionamento saudável entre marido e mulher. O centro, o que une a família. Quer dizer, o que vai na família. Pedro vai tratando a família. Porque se o pai não se dá bem com a mãe, a família... Imagina o filho que cresce no meio da família, que há discussão, há relacionamento. Ele vai ter sérios problemas para ser tratado. Porque Pedro vem tratando disso, vem tratando entre problemas de mulher e marido, relacionamento de família. A ética cristã reage em nosso relacionamento como cidadão, padrões empregados também como cônjuge. Vamos examinar à luz do texto aqui que nós estamos vendo sobre relacionamento anteriormente da conduta de marido e esposa, no contexto de casamento. Pedro começa com as mulheres, dedicada a maior parte do tempo a elas. Por isso as mulheres enfrentaram mais dificuldades culturais que os homens, especialmente o casamento misto. Na cultura prevalente judaica. Lá, na cultura da época, lembra que ele está espalhando o evangelho por vários locais ali. E ele está pegando um povo que era comum, tinha 2, 3 mulheres. Era um casamento misto, que ele vem tratando sobre isso. Quer dizer, de repente o evangelho chega. E agora, como é que vão fazer? Como é que vão tratar sobre isso? E Pedro vem começar a tratar sobre isso, sobre o tema grego e romano, judaico. Dava a todos os homens o privilégio de várias mulheres com os deveres. Dava a todos os homens o privilégio e as mulheres os deveres. A fé cristã, no entanto, provocou uma verdadeira revolução neste particular. A mulher não é uma coisa, é uma pessoa. Ela não é uma escrava, mas uma princesa livre. Não é inferior ao marido e digno de honra. Quer dizer, vem a cultura tinha isso. De repente vem o cristianismo e muda. Quer dizer, há um black. O povo estava acostumado assim. E ele está falando um comodismo nisso, né? É confortável para o homem, né? E ele está falando, ainda se o marido for crente, ele entenderia um pouco. Agora ele está falando para o marido descrente. Meu Deus. Para a mulher que é casada com o marido descrente. Isso nós estamos falando há 2000 anos atrás. O feminismo começou agora. Tem 100 anos, não tem 100 anos. E na verdade, quando analisa essa linha de raciocínio que Pedro está botando aqui, a gente vê que a igreja, na verdade, ao contrário do que muitas vezes se tenta mostrar, que a igreja ela tenta prender a mulher, mas há uma preocupação da parte de Deus de mostrar essa liberdade, os valores que a mulher tem desde então já, né? Houve uma valorização, uma valorização. Um reconhecimento. Para a cultura da época, um avanço... Não, a cultura da época, pastor Cláudio, olha só, no primeiro século, a cultura no primeiro século, a mulher seguia necessariamente a religião do marido. Era a cultura da época. Quer dizer, se o marido veja bem, se o marido se convertia,
a esposa também deveria fazê-lo. Se a esposa tornasse cristã, o marido não consideraria fiel, porque ele largou a religião dele. Porque nós contamos a história, é fácil, mas agora ela está enfrentando isso. Quer dizer, ele é sua religião pagã. Por causa disso, havia tensão dentro lá. Por isso, Pedro orienta as mulheres recém-convertidas a Cristo, lidar sabiamente com o marido, ainda não convertido. Quer dizer, é isso que ele vai começar a falar nesse texto. Né? Então, veja bem, era a cultura. De repente, o cara era pagão, a deusa Diana, a mulher frequentava, porque os deuses, estou falando no pagão daquela época. A mulher era frequentadora da deusa Diana. Outros deuses, Paulo chegou em Coríntios, havia multidão de deuses, até que ele achou um Deus que era o Deus desconhecido. Ele disse, é esse que eu sirvo, o Deus que vocês não conhecem. E foi uma forma dele pregar e mandar Deus àquele povo. Mas agora, de repente, o cara servia ao Deus lá, na verdade, a mulher ela não tinha direito de escolha, ela tinha que seguir simplesmente uma Mas ela se converteu, ela conheceu Jesus. Agora ela tinha... Como é que ela vai agir? Então, eu quero que você entenda, mas vamos começar a ler isso. Pedro começou a tratar esse assunto. E era um assunto polêmico. Hoje já seria um assunto polêmico no Oriente. Lembra que hoje ainda no Oriente, naquela região da Síria, na região, mesmo em Israel, quem vai a Israel, os muçulmanos, eles têm até 4 mulheres. Desde que você tenha condições, é permissão da religião deles, da lei deles. Desde que possa manter. Desde que possa manter as 4 igualmente. Desde que você possa manter as 4 na mesma igualdade. Que ela não passa necessidade e você mantém na mesma igualdade. Você pode ter até 4 mulheres. E para nós, o nosso costume é uma coisa fere. Mas para eles é normal. É força de sobra, né? Não, ele vive, as 4 vivem na mesma casa, partem na mesma mesa, praticam o mesmo pão, dividem as atividades domésticas. É a cultura para nós é um pouco, fere a nossa cultura. Cuidam dos filhos como se fossem seus, dos filhos da outra como se fosse seu. Na nossa realidade, é algo que tu não conseguia nem mensurar, na verdade, como seria. Né? Mas, pastor, algo tremendo nesse versículo que o pastor César leu, que é o grande desafio que Pedro coloca ao mesmo tempo para a mulher. Né? Ele diz, você não vai tentar convencer o teu marido agora que Jesus é bom, você não vai impregnar na cabeça dele a tua fé, mas você vai viver essa fé. Ele fala sobre as transformações, a mudança, você vai ganhar sem palavras, né? Ele começa dizendo assim, a palavra de Deus, quer dizer, ele começa com o princípio que deve reger o relacionamento conjugal. Quer dizer, Pedro dá diretrizes claras a mulheres cristãs, destacando aqui algumas lições. Primeiro, o que ele vem destacando, em primeiro lugar, submissão da esposa é ao marido. A submissão da esposa, ela é ao marido. O mandamento da mulher, vós igualmente submissa a vosso próprio marido. Pedro está ensinando que não é uma submissão servil, própria de alguém sem caráter, mas um despojamento voluntário ao seu eu. A palavra submissão não é o termo militar que significa sobre uma hierarquia. Deus estabeleceu a criação vários níveis de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Esse está lá em 1 Pedro, capítulo 11, pastor César, e versículo 13. Qual? Né? 1 Pedro? Não, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A ideia de submissão não é inferioridade. Ele não está dizendo que você é inferior. 1 Pedro, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, quer dizer, Deus fez a hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Quer dizer, essa ideia de submissão, não é, porque hoje a gente está tratando aqui esse assunto, e eu vou com calma aqui para nós entendemos, porque hoje é uma tendência de um feminismo muito forte. Né? Então, isso aqui não. Ele não está dizendo, veja bem, a inferioridade não é uma competição de rivalidade, mas uma parceria. A mulher foi criada por Deus para auxiliar a idônea, né? Ou seja, aquela que está olhando nos olhos correspondente ao homem, física, emocionalmente, espiritualmente. O homem e a mulher foram feitos pelo Criador, imagem e semelhança. O homem e a mulher são criados em Jesus Cristo. Vê Gálatas, capítulo 3, pastor, Gálatas 3 e o 28. Gálatas 3 e o 28, olha só. O que Paulo fala aí? Gálatas 3 e 28. 3 e 28. Não há judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, porque
em união com Moisés, com Messias, perdão, todos vocês são apenas um. Quer dizer, então Paulo vem dizendo isso. E nós temos lido isso, vai ver muito aqui, pastor, que Pedro prega e Paulo e João e Tiago, eles falam a mesma coisa. Porque o evangelho é um só. A doutrina, eles estão trazendo a doutrina para a igreja. Em nenhum momento você vai vendo que eles discordam em assunto. Discordaram em assuntos anteriormente. Mas aqui eles vão falando, quando estão trazendo a doutrina é a mesma. É mesmo. Porque o Espírito é um só. A doutrina é a mesma. Ele vem trazendo o mesmo Espírito. O Espírito é um só. A submissão da esposa a seu marido é com o Senhor, por causa do Senhor. Uma vez que a esposa submissa a Cristo, ela se submete a seu marido. A autoridade do marido sobre a esposa é delegada pelo próprio Deus. Assim, quando a mulher insurge contra a autoridade de seu marido, ela está se impondo contra o próprio Deus. Isso é muito interessante para as mulheres cristãs entender isso, né? Antes que prosseguimos dizer que a submissão não é inferioridade. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Coríntios capítulo 11 e o versículo 3. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Foi o que nós lemos. Foi o que nós lemos. Quero, entretanto, que saibais que se Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça do Cristo. O filho tem a mesma substância de que o pai. Em nenhum lugar nas Escrituras, a Bíblia fala que Jesus Cristo é inferior a Deus, ao Deus Pai. Contudo, na economia da relação, Cristo submeteu-se ao Pai, sem jamais ser inferior ao Pai. Do mesmo modo, o marido, ele é o cabeça da mulher. Quer dizer, nem por isso a mulher é inferior ao marido. Submissão não é subserviência. Mas nós vamos falar isso no próximo programa, amanhã. Bem amanhã que nós vamos estar conversando isso. Pastor César, obrigado, pastor César, que Deus abençoe. Na verdade, pastor Zé Carlos, eu é que agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite, agradeço o senhor, é bom estar junto com o pastor Cláudio, estava com saudade, e que você tenho certeza que está sendo tremendamente abençoado. Pastor Cláudio, obrigado por fazer o programa, pastor Cláudio, está conosco hoje. Eu que agradeço, sempre uma honra, um privilégio. Estou aprendendo ainda, né, a dinâmica do programa, mas é um prazer poder chegar até você com a palavra do Eterno. Amém. Esteja orando por nós, pastor Cláudio. Amém. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, aqui estamos diante da Tua presença para expressar a Ti a nossa gratidão e pedir a Deus que o Senhor, que conhece o íntimo, o profundo, o escondido de cada vida que está sendo alcançada por este programa agora, que o Senhor possa visitá-los e que esta palavra que foi ministrada, Deus, possa ser uma semente que, lançada nesse coração fértil, possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Olha, permitindo Deus, nós voltamos amanhã. Neste mesmo assunto, nesta mesma emissora. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Em nome de